para a América e para outros lugares, e houve a ideia, de facto, de aproveitar um bocado, isso foi um fenómeno que aconteceu também em Espanha, e António Ferro, de facto, como um estratega e um homem da publicidade, sonhou construir este primeiro movimento sério do turismo em Portugal. Diga, amigo. E a primeira do Algarve, esta? Do Algarve, sim. A nível do país é a quinta de um grupo de 7 iniciais. Obrigado. Pronto, António Ferro, de facto, é uma personalidade muito importante daquele período, um publicista, um homem da propaganda, do SNI, dos Serviços Nacionais de Informação, muito ligado à propaganda e às publicações e à divulgação do país e à dignificação do regime que ele servia. E de facto a pousada acabou por ser um desses instrumentos de valorização. Aqui neste caso ela era muito mais pequenina, tinha 12, se não me engano, 12 quartos. 7. Iniciou com 7 e depois começou a subir e houve-se uma série de obras seguintes. E aliava de facto a boa gastronomia local à dormida, e procurava, de uma forma estilizada, aproveitar alguns traços da arquitetura regional, mas com uma leitura moderna. Isto aqui já entrei aqui na área dele, por isso não quero fazê-lo mais. Okay. Nelson. É a minha passagem? Em primeiro lugar, gostava de agradecer à Custódia pelo convite que me foi feito a mim e ao Portel para dar uma ajuda no passeio. Gostava de deixar a discussão aberta ao público para a gente partilhar todos os nossos conhecimentos, e acho que faria sentido, para perceber porque é que a gente está aqui, dar algum enquadramento do que é o modernismo ou o que é o tempos modernos. Eu não sei se fizesse uma pergunta, o que é que para vocês caracteriza o tempo moderno, o que é o modernismo. Nós sabemos que sai da Revolução Industrial, que há uma descoberta iminente face a novos problemas que são colocados, mas na minha perspectiva uma das coisas que mais caracteriza o modernismo é a velocidade com que as coisas acontecem. Há novos materiais que aparecem, há novos materiais que revolucionam a forma de pensar. Curiosamente, os arquitetos agarrados a uma tradição de cânones já herdados agarram-se a esses cânones. São os engenheiros com o conhecimento da técnica que fazem uma primeira vez uma transposição para os elementos arquitetónicos, e este edifício, se nós não o conhecêssemos, não o identificávamos como moderno, mas ele de facto é. E é porquê? Porque, olhando para a sua planta, há duas coisas que saltam à vista. É uma racionalidade e a funcionalidade do edifício. E isso não acontecia em edifícios e em outras tipologias para trás desse tempo. Os materiais não são explorados como acontece mais tarde, mas existe um jogo de volumes e um cuidado que é característico desta época. O Sr. Manel já aqui referiu muita coisa importante. Eu gostava de referir mais duas ou três. Nós abraçamos a República em 1910, a altura em que o modernismo também está a despertar na Europa. Existe uma primeira recepção desse modernismo, ou seja, quando se fala no estilo novo do Estado, nós não associamos este tipo de construções a algo mais estatal, mas a verdade é que nos primeiros anos, antes de entrada de António Salazar no governo, ainda houve um abraçado do modernismo feito na Europa, em Portugal. Depois, para o Estado Novo, deu jeito uma identidade nacional e agarrou-se um pouco a este estilo, que é caracterizado como o português suave. É um sarcasmo, o português suave é mesmo uma marca de tabaco, pouco intenso, com pouco sabor, e os arquitetos mais progressistas, de alguma forma, utilizaram ou adotaram esse nome para caracterizar este estilo. Tenho pena de não conseguir aproximar o edifício, porque havia algumas coisas a falar. É um edifício que está extremamente descaracterizado. Curiosamente, na minha perspectiva, nunca teve uma política de saber o que é que queriam fazer com ele.
Para terem uma ideia, ele foi inaugurado em 44, em 50 já estava a sofrer obras de ampliação, ou seja, houve um programa que não foi logo calculado tendo em conta as necessidades e a primeira parte que foi ampliada, se não estou em erro, foram para as zonas serviçais, mais a nascente sul. E depois o edifício, até aos anos 70, foi sofrendo sucessivas ampliações que o descaracterizaram. Lembro-me que só muito recentemente vim aqui e porque a Custódia me pediu. Porque, visto de São Brás, para mim é um edifício completamente abominável, que não tem o mínimo de cuidado com a entrega na paisagem que existia a quando da primeira intervenção. É um edifício muito familiar, é quase uma moradia, tudo isto se enquadrava, tinha os moinhos, tinha a paisagem e era a paisagem que era valorizada. E essa implantação do edifício puxava por tudo isso. Hoje isso não acontece, na minha perspectiva. Está muito descaracterizado, consegue-se perceber alguns traços do que era inicialmente. Já se falou aqui no coração, que era uma das temáticas do edifício. O arquiteto que o desenvolveu, o arquiteto Jacobetti, se não estou em erro, era um arquiteto que nasceu e formou-se em Lisboa. Aproximou-se do regime. Para terem uma ideia, ele ganhou um prémio Valmor em Lisboa pela arquitetura moderna, mas depois essa linhagem esse reconhecimento acabou por ser um pouco mais disfarçado com uma aproximação a uma leitura da arquitetura do português suave. Só mais uma nota que eu penso ser importante. O português suave, porque é que ele hoje é tão vincado, é tão importante para nós? Se calhar deve muito a uma pessoa que se chama Raulino, um arquiteto, não sei se o conhecem, se não, que teve, além de ser um tipo bastante curioso, teve a inteligência de saber teorizar as características da arquitetura portuguesa naquele tempo. E essa base teórica depois permitiu a outros arquitetos seguir essa linhagem. E o próprio Jacobetti, para ter aqui este edifício, teve que pedir conselhos ao Raulino, ou seja, havia essa preocupação da arquitetura que passava ter esse vinho. E basicamente eu acho que é isso que tenho para dizer, senão largava-me aqui muito mais e não interessa. Eu só acrescentaria o enorme significado que o lugar, não só a pousada, mas este lugar, este complexo, Moinhos, pousada, o Pico do Monte, tem para as pessoas de São Brás. Portanto, são centenas de fotografias ou é por ser o dia de maio, ou é por ser outro acontecimento qualquer. Diga. Segunda-feira de Páscoa. Já era segunda-feira de Páscoa. Aqui era a segunda-feira de Páscoa. Ponte Ferro, 1º de maio. Que engraçado. Os casamentos, Era um monte de gente aqui. Muitas fotografias, muitos noivos, era o passeio, portanto há centenas de fotografias, ou seja, as pessoas escolhiam este lugar pela vista, por tudo, nos moinhos também é muito. E com o tempo quase ultrapassou a Ponte Ferro, no dia de maio. Olha, era um sucesso tal. É por isso que está o chapinho ali à frente. Reservado ali para admissão, dia 1. Abertamente como antigamente, porque agora é privado. Agora é privado. Eu espero que me abram a porta, que a porta geralmente está sempre fechada, mas Mas já foi convidado para vir cá várias vezes. Sou convidado de vez em quando para vir aqui, outra vez venho cá mesmo sem ser convidado e sou sempre bem recebido. Claro. Olha, fui sempre tão bem recebido como era recebido antigamente. Ainda bem. Foi por Steve, foi por Ozer, que Sim, o Steve é o senhor que iniciou, portanto comprou. Foi com ele que eu tomei os primeiros contatos numa pousada. Eu passei aqui várias vezes e estava sempre fechado no arame, como se lembra. Proibida a entrada, exceto a trabalhadores, ora eu, este trabalhador, não estava. É que um dia o homem ali a ver umas árvores E apresentou-se. dirigi-me a ele. Eu perguntei se ele era veterinário, depois não gostou muito da comparação. Eu disse, não, Dinamarca. Bom, eu já estou quase em casa e a partir daí, com um cartão, depois disse que tinha fotos e depois eu não sabia o dinamarquês, nem ele sabia o português, que Pois, havia é 3 meses que difícil. estava cá ainda. Uma ponte. E ele depois, fotos, é claro, indicou-me, queria ver certamente. É Claro. claro, eu trouxe as primeiras. Essas fotos posso agradecer ao doutor do Alexandre.
Portugal Chores tinha feito essa. Ah, o doutor, Portugal Chores, o médico, o doutor médico, Antonino sim. Belchar. Sim, porque ele é meu amigo, lá também é meu cliente, eu vou lá fazer coisas, de forma que começou a. Ele tem um grande conjunto de fotografias da Tem, pousada. tem. Então partilha comigo as fotografias. Muito bem. Muitas delas já partilha também com o museu, é claro, e estão à disposição de quem quiser. Estão publicadas neste livro, portanto vale a pena realmente. Sim, nós E temos depois, pena a partir daí, não trocámos pensamentos. a partir O Nelson daí, pensou que eu trazia, pensei também que o Nelson trazia E e a portanto não partir trouxemos o daí, livro, mas está à disposição. à segunda vez no ele aparece museu. com uma cadeira, com uma Tá à cadeira venda em três no museu. bocados. E o meu nome ele fixou logo. Eu é que não fixei logo o nome dele. E, é claro, apareceu-me com a cadeira em três bocados. Paulino, possível, é uma palavra internacional. É, E ele disse que sim. Eu quis pegar na cadeira, não me deixou pegar na cadeira. Porque o meu estacionamento, geralmente, quando venho a pousar, é ele ao lado daqueles galinheiros. Aí para ali o carrinho e ele já tipo ali. o carrinho já sabe decorar o caminho, na verdade. O caminho só. E às vezes vinha por ser acima, só que o caminho não está capaz de passar aqui com carros. Sim, não está, Aqui é não está. caminho qualquer dia. Oh, eu vou dar o recado. Portanto, o Sr. colega Paulino, do o nosso Sr. Paulino acompanhou um pouco a história desta pousada Acompanhei durante os anos quase todos. durante os anos, É quase claro, todos só 2 anos de que eu vida estive em França é que não acompanhei desta mais. pousada. Sim. Mas E o seu esses trabalho? 2 anos não quase não contam. contavam. E o seu trabalho foi no interior da pousada, Os anos portanto, 60 Um carpinteiro. foi o principal, Vamos falar onde eu do- trabalhei aqui muito. Um mestre Exatamente. marceneiro. um mestre, um sábio Eu desta nasci matéria. marceneiro, nasci em moleiro. Oh. Sou pai Deste do ofício, deste ofício. Ah, não, não. Isto é Não. modéstia excessiva. Exatamente, Não exatamente. sei se estava presente quando ele disse que só tinha um.